Amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Nessa manhã do dia 24 de maio de 2020, nós vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, que traz como título Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Como de costume, vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo, agradecemos, Pai amado, porque mais uma vez nos dá a oportunidade de, através desse instrumento maravilhoso, Senhor, que é a Escola Bíblica Dominical, nós aprendermos, Senhor, da Tua Palavra, crescermos e prosseguirmos conhecendo, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Obrigado, Senhor, fica conosco, nos instrui em justiça, Pai amado, nos ajuda a entender a Tua Palavra através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos revela a Tua Palavra agora, para que possamos compreender qual a vontade de Deus para as nossas vidas, dia após dia. Amém, amém. Meu querido, a paz do Senhor Jesus, aos nossos amigos, irmãos que nos escutam e que acompanham esse canal da Escola Bíblica Dominical, né, o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Satélite, aqui no campo em Teresina, né, uma superintendência em Teresina, na capital do Piauí. Queria que você ficasse muito à vontade de acompanhar essa lição de hoje. Mas para essa nossa lição, é importante que você se prepare, né, e esteja com a sua Bíblia, aqueles que puderem, aos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, corra lá, pegue sua Bíblia, chame toda a sua família, né, e compartilhe com ele esse aprendizado da Escola Bíblica Dominical. Além da Palavra de Deus, a nossa arma, também é importante que você tenha a lição da Escola Bíblica Dominical e acompanhe, né? O nosso raciocínio, acompanhe dentro do... A gente tenta ser o mais fidedigno possível aos tópicos da revista, do periódico, para que os irmãos tenham também possibilidade de estar acompanhando. É claro que a gente faz algumas ponderações, né? Algumas, a maioria das coisas nós concordamos, porque, enfim, né, os comentaristas das revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, são comentaristas gabaritados para estar comentando e escrevendo essas revistas, então, na maioria das coisas, nós concordamos. Nas discordâncias, enfim, nós estamos aqui, colocamos o nosso ponto de vista, os irmãos fiquem à vontade, tá? Então, a nossa lição é essa, estamos já preparados, então vamos dar início, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, nós vamos rever aqui os fundamentos na qual nós estamos alicerçados. A igreja de Deus está alicerçada. Não agora aquela igreja litúrgica, aquela igreja cheia de aspectos cerimonialistas, mas agora uma igreja lavada e remida com o sangue de Cristo, compostas por judeus e compostas também por gentios, né? Então, o sangue do Senhor Jesus, a graça do nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo, alcançou a todos, ou pelo menos alcança a todo aquele que crê, tá? Os tópicos estão descritos aí, um edifício espiritual, o fundamento apóstolos e profetas, e edificados para a morada de Deus. Eu me chamo Bruno Leandro Maranhão Diniz, sou evangelista desse campo, também sou professor e estou aqui, né, na incumbência de estar apresentando essa lição para você. Então acompanhe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos tentar ser o mais breve possível para que a gente possa reduzir um pouco o tamanho das apresentações, tá bom? Para a gente tentar dar celeridade. Um outro aspecto, antes de nós entrarmos no texto áureo, eu queria compartilhar com os irmãos que a CPAD, né, ela não irá confeccionar ou deu uma paralisada, né, na próxima revista, na revista do próximo trimestre. Então, quando nós voltarmos o próximo trimestre, nós estaremos estudando essa mesma lição, essa mesma aqui. Só que agora, em nome de Jesus, presencialmente, tá? Então, a gente sente muito falta, eu tenho dificuldades também nessas aulas, vamos dizer assim, à distância. Eu gosto muito de estar interagindo com os meus alunos em sala de aula, e eu sinto muita falta disso,
né? Mas, enfim, é o que nós temos de recurso e tem sido uma bênção para as nossas vidas, tá? Então, no próximo trimestre, a gente vai estar totalmente munido com as nossas revistas, já vamos passar 2 trimestres numa mesma revista por causa desse aspecto de confinamento, de reclusão social em decorrência da pandemia, tá? Então, os irmãos que ainda não adquiriram a lição, adquira a lição, procure o seu superintendente da escola dominical, procure o seu pastor local, pastor congregacional, né, e pegue a sua revista em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos continuar então. O texto da nossa lição está em Efésios capítulo 12, versículo 20. Ele traz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esse é o nosso textual, nossa verdade prática. Diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, é a pedra base, é a pedra angular da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe, queria que você acompanhasse. Você que não tem a revista, você pode acompanhar na sua Bíblia, deixar na sua Bíblia esses 2 textos aí abertos, e à medida que a gente for apresentando os textos aqui, você também acompanha, pode riscar aí na sua Bíblia, né, marcar o capítulo todo para você ler. É importante que você faça isso, tá? Apesar de nós utilizarmos esse recurso visual, né, a gente fica muito limitado, porque a gente não pode fazer aulas muito extensas também, mas tem muitos textos que tem na lição, ou tem na palavra de Deus, os recursos de subsídios, que você também pode conferir depois, e nos seus estudos diários você pode também estar acompanhando. Mas para a leitura bíblica em classe de hoje, nós temos Efésios capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, e Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. E diz assim a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 2, ao versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21, na qual todo edifício bem ajustado em Cristo, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificado sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Estava edificado sobre a rocha. O versículo 26, e aquele que ouve essas palavras, minhas palavras, e as cumpre, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína, a sua queda. Tá? Só conectar a bateria aqui do nosso instrumento de aula. Pronto. Deixa eu até dar uma clareada melhor. Louvado seja Deus. O sumário, costumo botar o sumário com subtópicos e subtópicos para que vocês também possam ter uma noção de como vai funcionar a nossa aula mediante o periódico que nos foi fornecido. Tá? O tópico primeiro, um edifício espiritual, como subtópicos: o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. O tópico 2 traz como título o fundamento, apóstolos e profetas. Como subtópicos: o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. O tópico 3, edificados para a morada de Deus. Subtópicos: edifício bem ajustado, templo santo no Senhor, morada do Altíssimo, louvado seja Deus. Como introdução, irmãos, a gente queria fazer um pouco do retrospecto do que a gente já vem falando nas aulas anteriores, na verdade, na aula anterior, que fala sobre a formação da igreja, né, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e termina ali a gente como o templo do Espírito Santo de Deus, como morada do Altíssimo. Então,
Cristo formou a igreja, né? Aí eu coloquei essa imagem aí da igreja, né? Até uma imagem bonita, de uma igreja bonita, um templo, né? Mas porque eu não encontrei assim uma imagem boa para colocar de pessoas. Igreja não é o templo. O templo é uma congregação, é um local onde nós nos reunimos. A igreja sou eu e você. Somos o templo do Espírito Santo de Deus, tá? Então, não me entenda mal, tá? Essa figura da igreja, dizendo que é a igreja, eu, você. Então, Cristo formou a igreja, né? Então, nós vimos isso na aula passada, tanto formado por judeus e gentios, tá bom? Então, Cristo formou a igreja, e essa igreja, ele colocou um fundamento, e esse fundamento é ele próprio, a pedra angular, como nós vamos ver na nossa lição, e esse edifício está em construção. Nós estamos construindo ele. Na verdade, ele já vem na construção, ele foi construído através da doutrina dos apóstolos e também pelo testemunho dos profetas, né? E ele está ainda em construção em nossas vidas. Nós vamos trabalhando, né, o tempo de Deus em cada um de nós, para que nós estejamos em Cristo, né, firmados na rocha que é Ele mesmo. Então, Cristo, a pedra angular, o fundamento ligado a essa pedra angular, né, eles são indissociáveis, né, a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, tá? Das doutrinas dos apóstolos e profetas, enfim, tá? E aí nós colocamos aqui uma imagem que caracteriza, nós vamos estudá-la um pouco mais para frente, né, mas uma imagem que caracteriza aqui exatamente a pedra angular, que é Jesus Cristo, e os fundamentos que estão aqui saindo lá. Depois nós temos uma imagem mais real sobre isso, tá, que são exatamente as doutrinas e os testemunhos, doutrina de Cristo, testemunhos de Cristo, que foram lançadas pelos apóstolos e também pelos profetas. Nisso tudo, quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos que o templo do Espírito Santo, o alicerce é Cristo. Nós estamos alicerçados em Cristo. Os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento. O fundamento é Cristo. Apóstolo Paulo falando aos crentes que estavam em Coríntios. Ele diz, olha, eu não vos lancei o fundamento que não seja Jesus Cristo. Nós vamos ver isso também na frente. Então, é isso que nós vamos estar desenhando, trabalhando durante toda a nossa aula de hoje, que é importantíssimo para nós entendermos que Cristo habita em nós e nós precisamos estar ajustados, alinhados com Cristo, para que Ele possa habitar dentro de nós. E isso é um grande milagre. É um grande milagre. Sempre falei, né, que hoje, anteriormente eu era professor da mocidade, né, e um abraço grande aí para os jovens, né, da nossa igreja. Eu sempre fui muito claro para eles que é uma honra para cada um de nós, uma irresponsabilidade e uma responsabilidade muito grande nós sermos templo do Espírito Santo de Deus. Agora imagina, Deus habitando em nós. É uma maravilha. É um milagre da parte de Deus. Quem sou eu? Quem é você para que Deus possa habitar dentro de nós? Mas foi isso que Ele fez através da morte do Senhor Jesus Cristo. Formou a igreja, construiu o alicerce, colocou o alicerce de nós através da palavra, através da escritura sagrada, e hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, casa de Deus. Por quê? Deus fez assim, por sua maravilhosa graça e por sua misericórdia. E também por isso nós somos muito gratos ao nosso Deus. Tá? Louvado seja Deus. Nosso primeiro tópico, o edifício espiritual. Então, só repetindo um pouco do texto, eu gosto de estar colocando os textos aqui para a gente ir lembrando e fazendo o link exatamente com o texto que nós estamos estudando. Então, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, como a gente já leu, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, é a pedra do alicerce, é o fundamento. Né? Lembra do texto lá de Mateus? Não construa sua casa sobre areia, construa sobre a rocha, sobre o alicerce. É a pedra fundamental, na qual todo edifício bem ajustado, bem alinhado, cresce para
templo santo no Senhor. Cresce para a morada do Altíssimo. Cresce para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, somos uma morada de Deus. Mas precisamos estar bem ajustado. Bem ajustado com o quê? Com a palavra. Para quê? Para que a gente possa ser templo de Deus. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Louvado seja Deus. O santuário judeu, como nós já falamos, é muito bonito, toda aquela pompa toda, mas ela fazia divisão exatamente por causa do exclusivismo judaico. O templo de Jerusalém, ele gerava divisão, era motivo de inimizade, como nós vimos na lição anterior. Cristo formou a igreja, pegou o seu filho Jesus Cristo, entregou para morrer na cruz por mim e por você, e daí ele fez uma reconciliação com Deus e também conosco, judeus e gentios. E nós agora estamos unidos em uma só igreja, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. O santuário judeu perdeu a sua importância. Por quê? Deus não faz nem questão de estar lá. Por quê? Ele já habita dentro de nós. De nós quem? De nós a sua igreja. Judeus e gentios. Ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente, nós temos outra perspectiva agora. Agora o santuário é cristão. Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Cristo. Os que são de Cristo são casa de Deus. Você é de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas, irmão Bruno, como é que faz para o Espírito Santo de Deus habitar em mim? O Espírito Santo de Deus é Deus. Como é que ele vai habitar em mim, um homem pecador? Exatamente porque Jesus morreu na cruz e fez agora aquele... Ele rasgou o véu de alto a baixo e agora nós temos livre acesso a Deus. Isso é maravilhoso. É a graça de Deus. Tá? Então a pessoa vai, confessa os pecados, aceita Jesus, no mesmo instante, veja só, na mesma hora que a pessoa se arrepende, confessa os seus pecados e entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo de Deus faz morada nele. É maravilhoso. Então, o santuário judeu não poderia conter a Deus. Mas nós, dentro do Espírito Santo de Deus, Deus fez, construiu, arrumou, alinhou, ajustou para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Tá? Então, nós somos crentes. Cristo, o cristão, cheio de Deus, ele é templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita nele, faz morada. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem contê-lo. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão falou isso. Salomão disse isso. Quanto mais é uma honra a Deus que tu esteja no meio de nós. Mas nenhum templo feito com a mão do homem pode conter a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ele faz questão de habitar na sua vida. Se você abrir o coração para ele, ele vai fazer morada em você, no seu coração, na sua vida. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele te ama. E te fez templo do Espírito Santo de Deus. Então nós somos santuários. Santuário de Deus. Santuário feito para a habitação do Espírito Santo do Senhor. Os crentes, judeus e gentios, tornaram-se a habitação do Espírito Santo. Não sabeis, vós, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 13 e 16. O apóstolo Paulo falando aos crentes em Coríntios. Como é que agora vocês vão viver em pecado, se vocês agora são templo do Espírito Santo de Deus? E que Deus habita em vós? Deus habita, irmãos, é muito sério. O Espírito de Deus habita em vós. Olha que privilégio. Deus habitar dentro de cada um de nós. Mas temos que andar em santidade diante de Deus. É imprescindível.
para que Deus faça morada no nosso coração. Então, nós agora somos pedras vivas em edifício espiritual, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, santuário cristão e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 5. Como é maravilhoso, nós sabemos que agora nós somos alicerces vivos, nós fazemos parte da construção de tudo isso e somos edifício espiritual, casa de Deus, onde Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra angular, né, com edificadores edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal, a pedra da esquina. Tá ali, ó, pedra da esquina. Antigamente, né, há algum tempo atrás, e também com o próprio o costume judeu, né, as casas tinham como alicerce o canto, uma cantoneira, né? Então era aquele alicerce, né, estava ali do lado, ele dava sustentação ali àquela estrutura, àquela casa. Então era a pedra fundamental que ele chamava, pedra angular, né, que ficava no canto ali. Eu vou mostrar uma imagem mais bacaninha para vocês. Mas aqui a gente pode observar, naquela mesma imagem que a gente lava lá no início, aqui, ó, nós temos a pedra, o rochedo, né? Então até um rochedo divinal, um Indaf, que fala assim, né? Então Jesus Cristo aqui como rochedo divinal, com uma pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, que dá sustentação a todas as outras pedras. Mas todas essas pedras, a gente vai ver com o apóstolo Paulo falando aos crentes em Coríntios, ele assevera sobre isso. Qual o fundamento você tem colocado sobre o alicerce? Não pode ser qualquer fundamento, né? Tem que ser o fundamento doutrinário, a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas. Então, a gente vê evangelismo, adoração, oração, serviço, comunhão, ensino, doutrina, palavra. Então, o fundamento precisa ser também Jesus Cristo. É importante. Tá? Então, eles tinham esse costume antigo de fazer esse tipo de construção. Hoje nós temos essa pedra principal, pedra angular, e é interessante que a gente vai... Antigamente tinha muito esse costume, né? Hoje já se perdeu um pouco mais. Mas a gente ia começar uma igreja, a gente fazia o lançamento da pedra fundamental. Aquele templo que estava lá, que tem lá Imperatriz hoje, eu lembro como se fosse hoje, a pedra fundamental. Um buraco bem grande, um culto, né? E há pouco tempo a mamãe estava me falando que foi exatamente nesse culto, do lançamento da pedra fundamental, que o pastor Jairo Sadano de Oliveira, né, o meu primeiro pastor, né, ele, pela fé, aquele terreno, ele comprou, não tinha nada, pediu permissão para o dono, né, limpou todo o terreno, e dessa limpeza do terreno, ele pediu para o dono autorizou que ele limpasse para fazer o culto. E aí eu sei que eles cavaram um buraco lá de, rapaz, aquele lançamento da pedra fundamental. Pois foi a oferta desse lançamento da pedra fundamental que comprou aquele terreno. Né? Então, lembra dos mutirões que tiveram lá, então, ali, espiritualmente, lançou-se ali a pedra fundamental. É um costume nosso. Né? Só lembrando aqui um pouco sobre essa questão da pedra principal, da pedra angular. Então, sempre nas nossas vidas, nas nossas igrejas, no nosso processo teológico, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele é o fundamento. Ele é a pedra angular. É nele que nós devemos estar alicerçados. É por isso que nós não nos apavoramos. É por isso que nós não nos angustiamos. Nós passamos situações difíceis? Passamos. Mas nós sabemos em quem nós somos fundamentados. Meu irmão, meu amigo, você precisa saber em quem você está fundamentado. O teu fundamento é Cristo, pois não se preocupa, Ele é inabalável, Ele não mexe. Pode vir os ventos, pode vir as tempestades, Ele está firme, porque Ele é rocha angular. Eu quero que você entenda que não existe como você balançar, porque Cristo é a tua rocha, Cristo é o teu fundamento, é a tua pedra fundamental. Não temas, entre, como diz o escritor Hebreus, entre com segurança na presença de Deus.
porque ele é a tua rocha, ele é a tua esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, como pedra de apoio, como pedra de alicerce. Então, ele é que nos fundamenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ainda como a pedra angular, alguns textos, Isaías 28, capítulo 16, versículo 16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, glória a Deus, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse, aquele que crê não se aflinja, aquele que crê nesse fundamento fique firme. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Por isso é que se acha na Escritura, eis que eu ponho em Sião a pedra principal, angular, eleita e preciosa. E aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. Para vós, portanto, que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores aprovaram, essa foi a pedra de esquina, a pedra fundamental. 1 Pedro 2, capítulo, versículo 6 e versículo 7. Vamos prosseguir aqui para ver se a gente não se alonga tanto. O tópico 4 fala Cristo, a pedra principal. Sim, já falamos várias vezes aqui que ele é a nossa pedra fundamental. Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, está aqui a pedra de esquina. Eu prometi essa imagem para vocês, encontrei essa imagem, ela está meio desfocada, mas é uma imagem, acho uma imagem interessante, mas que pode nos fundamentar. Então, aqui, bem de esquina, observa que ela traz o traçado, né, para cada lado, né, para fortalecer os fundamentos daquela estrutura. Então, a pedra angular é Jesus. Aí eu quero que desde já você entenda. Você é um templo. Você é uma construção. Jesus construiu você. E ele colocou na tua vida ele mesmo como fundamento. E esse fundamento que está dando alicerce para você, para quando você for crescendo, como é que você cresce? Colocando os fundamentos. Colocando os fundamentos. Que fundamentos são esses? As Escrituras Sagradas. Então, você vai fundamentando a sua casa, vai fundamentando o seu templo, fundamentando a sua vida através do estudo da palavra, através da oração, através do jejum, através de uma vida digna, através de uma vida de exemplo, através de uma vida maravilhosa, cheia do Espírito Santo de Deus, através da amizade com o Senhor. Aí você vai fundamentando a sua casa, até que ela chegue ao ponto de estatura perfeita, de varão perfeito. Assim como Jesus. A nossa busca é ficar igual a Cristo. Então precisamos desse fundamento. Já temos todos aqueles que entregam a vida para Cristo. Cristo lança logo, bota o fundamento, o alicerce. E aí o fundamento é a sua vida. O fundamento você vai depositando na medida da sua santificação, do processo de santificação, que é através da palavra de Deus. Não esqueça da palavra de Deus. Sem ela, você não fundamenta nada. Precisa dela. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos aqueles que são prudentes edificam a sua casa sobre uma rocha. Ninguém, em são juízo, vai construir uma casa, um alicerce, um prédio normal, né? Falando agora humanamente, né? no solo encharcado, sem botar nenhum alicerce. Né? Você se preocupa logo, rapaz, essa minha casa não pode cair. Então você vai, né, dependendo do solo, você vai ainda mais fundo, bota o alicerce lá embaixo, né, vai construir aqueles grandes prédios, né? Eu fico observando que eles passam um tempão, né, colocando concreto, cavando, colocando ferro e concreto. Ali é o alicerce. Ali é a pedra principal.
Então, assim, meus irmãos, também é na nossa vida espiritual. Nós somos um edifício espiritual, a casa de Deus. Nós precisamos estar firmados na rocha. E a nossa rocha é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, encerramos o primeiro tópico. O primeiro tópico, a síntese traz. O primeiro tópico, um edifício espiritual. A síntese do tópico é: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra fundamental. Louvado seja Deus. Tópico 2, o fundamento. Apóstolos e profetas. Tópico 1, conceito de apóstolo. Apóstolos, não é nada mais, nada menos do que enviados, são mensageiros, enviados para anunciar uma mensagem. E no nosso caso, os apóstolos, né, os apóstolos propriamente dito, eram aqueles 12 que Jesus escolheu. Eles eram apóstolos. Não existe mais a classificação hoje de apóstolos, até porque a classificação original dos apóstolos é que eles teriam que ter conhecido a Jesus presencialmente, desde o seu ministério, desde João Batista, vai ver já o texto, né, andando todo o ministério até a sua morte, crucificação e ressurreição. Precisava ser testemunho ocular disso. Né? Então, mais que tenha, eu sou apóstolo, enfim, né? Para mesmo, fundamentado na palavra, apóstolos são aqueles 12 que o Senhor escolheu, né? E Jesus escolheu também depois, através dos próprios apóstolos, a Matias, né? Que substituiu Judas, que enfim escolheu o pior, né? Então ele foi escolhido, lançou sorte, né? E o Senhor o escolheu para compor ali os 12 apóstolos, né? Então os 12 apóstolos de Jesus escolheu para serem seus seguidores e para lançarem as bases da igreja. Foi-lhe confiado o ministério da palavra para a edificação da igreja. Atos capítulo 6, versículo 2 e 4, é o texto exatamente da escolha dos diáconos, né, para cuidarem das viúvas. Né? O texto diz assim: e os 12, convocando uma multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os apóstolos eram responsáveis exatamente por perseverar na oração e no ministério da palavra. Não que os outros discípulos não faziam também, mas eles é que tinham uma responsabilidade da instrução da palavra do Senhor, e também aí é o conceito aí de apóstolo. Então, eles eram também testemunhos oculares do ministério morte e ressurreição de Cristo. Eram prerrogativas para que fossem apóstolos. Então, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Tá? Então, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Né? O apóstolo Paulo também foi chamado pelo Senhor, né, para apostolado. E aí ele não estava lá, nunca dos 12, mas de acordo com os textos dele próprio, dizendo: o Senhor o chamou para ser apóstolo. Né? Jesus, irmão Bruno, mas isso aí é empírico. Não, o Senhor chamou ele. O Senhor não chamou, derrubou lá no cavalo, não levantou, né, e chamou, cegou ele, levou lá para, enfim, e tratou na vida dele. Agora ele é um apóstolo diferenciado, né? Ele é o apóstolo dos gentios. Né? Então, a gente até para ver a própria divergência deles para exatamente sobre a circuncisão, né, provou que o apóstolo Paulo está envolvido exatamente aí com o apostolado com a mensagem do reino de Deus, com a atividade apostólica para os gentios. Né? E ele fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, ele diz: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Jesus apareceu a ele como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja
de Deus. Então, nós temos aí também o apóstolo Paulo como apóstolo. Tá? A doutrina dos apóstolos, o fundamento da igreja é a doutrina que ensinava os apóstolos e não os apóstolos. Né? Nós temos segmentos religiosos que falam que a base da igreja, a pedra da igreja é o apóstolo Pedro, é o apóstolo... Não, de jeito nenhum. O alicerce da igreja é Jesus Cristo. Qualquer alicerce que seja o homem que esteja fundamentado é perecível, vai cair, vai afundar. O alicerce é Jesus, é Deus. Qualquer um que se opõe, não, o alicerce é um homem, é um apóstolo, pode ser o apóstolo que for, mas não é Deus. Nosso fundamento é Cristo. Né? Nosso alicerce é Cristo, o fundamento é a doutrina que eles pregavam. Quem foi que ensinou a doutrina para eles? Jesus. Jesus mesmo que ensinou a doutrina. Que passou 3 anos dos seus ministérios ensinando pessoalmente, enfadando. Olha que o processo do ensino é difícil, mas Jesus fez com todo amor e carinho a todos eles. E se vocês não se lembram, no final, todos eles abandonaram Jesus. Jesus ficou só. Né? Bem aqui até que Deus também abandonou ele por causa dos nossos pecados. Né? Mas ele ficou só. Mas ele ensinou, fundamentou. E no final eles entenderam, aprenderam mesmo. E aí lançaram o fundamento. Começaram a lançar um fundamento. E aí o momento que a igreja de Cristo cresceu e se multiplicava. Atos capítulo 1 diz muito claramente isso. Né? E exatamente por quê? Porque eles estavam alicerçando a igreja nesse fundamento. O fundamento de Cristo. Né? O fundamento de Cristo que os apóstolos faziam. Apóstolos e profetas. Então, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o fundamento da igreja é a doutrina, é Deus, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. O apóstolo Paulo, falando aos crentes que estavam em Coríntios, ele diz assim, ó: e eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Irmão, o fundamento que nós devemos lançar, aplicar, como discípulos que somos, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando a situação dos crentes lá em Coríntios, né, até nós estávamos estudando na congregação, no Monte das Oliveiras, né, quando chegou a pandemia, e aí a gente deu uma paralisada. Mas lá em Coríntios, eles estavam na briga, né, brigando entre si. Não, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não, eu sou de Jesus, né, eu sou, enfim, de... Cada um tinha um partido. Aí o apóstolo chegou e disse: quem sou eu? Não sou ninguém. Então, quando eu cheguei para vós, eu não cheguei com outro fundamento, eu lancei Jesus. Jesus Cristo é que é o fundamento correto para vocês seguirem. Né? Eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui com oferecendo casa nova, oferecendo que a empresa ia aumentar, oferecendo que você ia ser curado. Eu não cheguei oferecendo que nada. Nada. Ele ofereceu Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o fundamento. É isso que nós devemos pregar. A igreja que, graças a Deus, tem zelado pela palavra do Senhor, pela palavra genuína. Né? Várias igrejas estão mudando, às vezes, os seus comportamentos, às vezes, sabe de quê? Atrás de mais pessoas. Mas fundamento, irmãos, não é um show. O fundamento não é jogo de luz. O fundamento não são essas novidades que acontecem. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é a doutrina de Deus. É a palavra de Deus. Essa aqui que é o fundamento.
Você que é obreiro, que é pastor, está escutando a mensagem de hoje, saiba, o fundamento é isso aqui. Se aprofunde nisso, ensine para a sua igreja, que ela não se confundirá, ela estará alicerçada. Pode até ter poucas pessoas envolvidas, como a Europa está desse jeito, esfriando. Mas nós perseveraremos, ficaremos firmes na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Sabe que, irmãos? A doutrina dos apóstolos e do profeta. Não se iluda, não. É essa aqui. Se envolva com a palavra, com a doutrina. Leia ela todo dia. Leia o seu fundamento. Busque, aprenda da palavra de Deus. É assim que você vai ficar alicerçado. O fundamento é esse. Jesus Cristo, o alicerce, o fundamento é a palavra. Coloca o ensinamento, coloca o texto, coloca a oração, coloca a palavra. Assim você nunca irá cair, porque você está firmado na rocha e alicerçado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Receberam a doutrina diretamente de Cristo. Eles, os apóstolos, receberam a doutrina diretamente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tem texto clássico da Santa Ceia. A pedra angular e os fundamentos da igreja não podem ser violados. Irmãos, não podemos violar. Você que é líder, não apresente para a sua igreja outra coisa que não seja Jesus. Quem se responsabiliza pela igreja é Cristo. Ele é que é a rocha. Rocha inabalável. Billy Graham, grande homem de Deus. Eu acho que foi um dos últimos grandes homens de Deus que conseguiu arrebanhar multidões, sabe com o quê? Só com a palavra. A palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou, não fui vocês com palavras persuasivas. Eu não fui você com firula de texto, não. Eu fui você com a palavra genuína, o evangelho genuíno. Qual é o evangelho genuíno? Olha, Jesus morreu na vida, porque ele te ama. Só para isso. Jesus não morreu na cruz para que você fosse rico. Esqueça isso. Você quer ser rico? Vá trabalhar. Vá estudar. Vá levantar cedo. Deixa de preguiça. Você quer ser curado? Tenha uma vida regrada. Não todo tempo você vai ficar doente. Ore a Deus. Peça a vontade de Deus na sua vida. Esses não são fundamentos, não são alicerces. O alicerce é Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te dar vida. Jesus morreu na cruz e fez maldição para que você fosse bênção. Essa é a palavra genuína que deve ser pregada e ensinada nas igrejas para que você possa crescer. Se você não crescer com fundamento, você não cresce mais com nada. Tenha humildade, humilhe-se diante da potente mão de Deus e seja edificado pela rocha de Cristo, que é Cristo. Porque todo aquele soberbo não consegue a graça de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e receba a graça do Senhor Jesus Cristo. É simples. É o fundamento, é esse. Louvado seja Deus. A pedra angular e os fundamentos da igreja não podem ser violados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 11. Ele diz assim, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, irmãos coríntios, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Serve também para nós. Viu? Só para os crentes de Coríntios, não. É para mim, você, de todo o Brasil, de todo o mundo, os irmãos da Assembleia de Deus Satélite. Serve para nós.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi lá e colocou o fundamento. O fundamento está aqui, é Cristo Jesus. Está lançado o fundamento. Chegou lá com a palavra genuína, isso aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, não são pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Fundamento, fundamentou Jesus Cristo. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Como é que você coloca um fundamento sobre ele? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, o alicerce está lá. O fundamento não pode ser de prata, de palha, não pode ser de papel, não pode ser... Sabe por quê? Porque vai ser queimado no fogo, como diz a palavra do Senhor. O texto lá em Coríntios fala. Pode abrir sua Bíblia depois e ler. Para não ficar o vídeo muito grande. E ele também falou, tem ouro, tem prata, vem o fogo e vai consumir. Aquilo que existir é porque é fundamento bíblico da palavra de Deus. Que se queimar, se perder, ninguém nem vai saber mais. Então, fundamente a sua vida em Cristo e na sua palavra, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esse é o nosso fundamento. A nossa pedra angular, Jesus Cristo. Nosso fundamento, a palavra de Deus, a doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje muitos desvalorizam o culto da palavra, o ensino da palavra. Mas, graças a Deus, eu conheço vários irmãos que têm a vida transformada hoje por causa do ensinamento da palavra ali na nossa congregação. Tenho vários exemplos de irmãos que chegam, irmão, depois que eu estou aqui escutando a palavra, lendo a palavra, minha vida agora é outra. É outra, claro. Quem prometeu foi Jesus. Quem prometeu a mudança de vida foi Jesus. Ele se responsabiliza. A única obrigação nossa como liderança, como servo do Senhor, é fundamentar a igreja nessa palavra. Louvado seja Deus. O testemunho dos profetas. Proclamador e intérprete da revelação divina. Profeta que proclama e interpreta, né, apresenta ali a revelação divina. Porque a palavra de Deus é revelada. Viu, irmãos? Ela é revelada. Ela pode até ter várias aplicações, mas a revelação é só uma. E é o Espírito Santo de Deus que revela. Por isso que toda vez que nós vamos iniciar a escola dominical, eu peço a Deus, né, que envie o seu Espírito Santo, que é o revelador, para que nos revele a sua palavra. Se ele nos revelar, nada feito. A carne não consegue revelar. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 4 até versículo 6. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Olha, quando ele fala sobre profetas, não é o profeta do Antigo Testamento, não. É o profeta agora, do Novo Testamento, os profetas que profetizaram, que andavam em Cristo, fundamentando a palavra e profetizando. E aí é importante, tem alguns segmentos religiosos que não creem ainda nas profecias, né, no ministério profético. Diz que encerrou, enfim, lá no Antigo Testamento. Eu quero dizer uma coisa para você igreja, você que nos assiste. Né? Deus não mudou. Ele fala com o ser humano do jeito que ele quiser. A escolha é dele. Ele pode usar qualquer pessoa para falar. Para a sua igreja. Ele pode usar qualquer um. O ministério pode ter acabado. Quem quiser os seus estudos religiosos. Mas Deus continua falando e age, fala como ele quiser. É claro, e eu sou muito conciso no ensinamento a isso. Né? A principal forma que Deus fala conosco está aqui, ó. É a sua palavra. E não é assim, né? Mostrando para você, irmãos. Pegou a Bíblia assim, Jesus, fala comigo, né? E abre a Bíblia e diga, olha, aqui, né? Jesus, não é assim, não.
É o estudo sistemado da palavra. Você pega um livro e lê. Hoje eu vou ler os Salmos. Aí lê. Salmo 1, até os 50. No outro dia lê até o outro 50. No outro dia lê até o outro 50. E assim vai. É um estudo sistemático. Todo dia eu vou ler 10 capítulos da palavra de Deus. Deus vai falar comigo. Deus vai falar com você, meu irmão. Mas não é com joguinho, não. Não é aquele alimento diário, não. Que você vai lá no coisinho, mexe lá e tira um versículo. Oh, Deus falou comigo. Não. Deus não é moleque, não. Deus é sério. Deus é sério. Então, quer conhecer a Deus? É através da sua palavra. Ele fala como ele quiser. É claro que a gente escuta as profecias e tem, biblicamente, como nós vamos proceder. Como é que você avalia uma profecia? É quando ela se cumpre. Recebeu a profecia? Recebeu a profecia, glória a Deus, amém. Eu vou desprezar? Não. Vou me apoiar? Não, mas aquela profecia diz que, né, que eu vou casar com fulano, ele vai casar comigo. Olha, irmãos, esse negócio de profecia para casamento é tudo conversa fiada, antibíblico. Meu, profetizar que você vai casar com fulano. É mentira. Isso aí pode repreender. Eu te repreendo em nome de Jesus. É mentira. Tá? A profecia for séria, fundamentada, espere que ela aconteça. Espere que ela aconteça. Tá? Continuando. A saber que os gentios são corredeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Então, o testemunho dos profetas neotestamentários perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Eles fazem parte. Agora, a lição, eu queria só falar, a lição coloca como os profetas. Eu acredito que a forma da expressão que ele quer dizer. Os profetas perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Não são os profetas, assim também como não são os apóstolos. A doutrina, irmãos, não é o apóstolo e não é o profeta. A doutrina, o fundamento é a doutrina que eles receberam de Cristo. Que fique muito frisado isso. O fundamento não é o apóstolo, não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo qualquer que seja, não é. O fundamento é a doutrina que eles ensinavam, que foi passado a eles, como nós já vimos, pelo próprio Jesus Cristo que passou a eles. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Santo Espírito de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amém? Então, tópico 2 é fundamento, apóstolos e profetas. Síntese do tópico, a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos da palavra de Deus. Bem, nosso último tópico, edificados para a morada de Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Edificados para a morada de Deus em espírito. Edifício bem ajustado. O que vem a ser um edifício bem ajustado? É um edifício bem construído, que tem um alicerce e que os seus fundamentos estão todos alicerçados, estão todos ajustados, organizados. Para quê? Para que dê firmeza para essa casa, para que dê firmeza para esse templo, essa construção. Então, Efésios capítulo 2, 21, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, irmãos, esse ajustamento, esse alinhamento é com o Espírito Santo de Deus, é com a palavra. Todo edifício, nós como templo do Espírito Santo de Deus, temos que estar bem alinhados com a palavra, bem ajustados, fazendo a vontade de Deus através da palavra. A palavra está dizendo que eu tenho que ser fiel à minha esposa, que eu tenho que ser, não posso andar em adultério, pois eu não vou andar em adultério, eu vou andar em verdade. A Bíblia diz que eu tenho que andar em verdade, não em mentira. A minha palavra é verdade. A Bíblia diz que minha palavra é sim, sim, não, não. Pois a minha palavra é sim, sim, não, não. A Bíblia diz que eu tenho que anunciar o evangelho do reino de Deus. Pois eu vou anunciar o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque eu tenho bem ajustado com o fundamento. Alicerce
e fundamento. Então é importante esse alinhamento. Quando ele fala assim, ó, edifício bem ajustado, é edifício ajustado, alinhado com a palavra. Aí, diante de tudo isso, gera o desenvolvimento contínuo do crente. Isso acontece quando o crente continuamente está em desenvolvimento. Por quê? O processo de santificação, irmãos, ele é contínuo, ele não para, não. Se ele parar, você para também e definha. Por quê? Porque é um alimento. Eu não posso ficar sem o alimento da palavra de Deus, nem um dia sequer. Não, eu vou ficar definhando. Né? Eu vou para um processo de inanição. Por isso eu preciso me alimentar. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina, de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alvo é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Louvado seja Deus. O crescimento da igreja depende do seu ajuste em Cristo. Ele tem que estar bem ajustado. O crescimento da igreja depende do ajuste em Cristo. Até porque quem dá crescimento é o Senhor. O homem não pode gerar nenhum crescimento. Então, você quer que a igreja cresça, a igreja é você, a sua família, então ajuste a palavra de Deus à sua família. Você quer que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus, ajuste a sua família à palavra de Deus. A sua família também é uma construção. E você precisa fundamentar ela dentro da palavra, assim como a sua vida. A sua vida está fundamentada a palavra, fundamenta também a sua família. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, tende o mesmo parecer, vivei em paz. O Deus de amor e de paz será convosco. Então, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Quem dá esse alicerce, esse ajuste a Jesus? Se alinhe, se ajuste com Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Por isso, nem o que planta nem é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Quem dá o crescimento? Jesus. A igreja cresce através de Jesus, mas os fundamentos precisam estar corretos. E o fundamento é a palavra de Deus. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, crescimento quem dá é Cristo. Quem dá é o Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 19. O crescimento da igreja depende desse alinhamento, desse ajuste em Cristo, para que o edifício cresça adequadamente. Lembrando, irmãos, a igreja é você. Cristo já é seu alicerce. O fundamento você precisa colocar todo dia na construção do seu templo. E o fundamento são as Escrituras. Tá? É difícil bem ajustado. A obediência, o temor, né, gera frutificação do Espírito. Então, você vem alinhado com Cristo, alinhado com a palavra, né, conhecendo a palavra de Deus, prosseguir em conhecendo a palavra de Deus, é um processo, né, contínuo, né? Aí nisso gera em você o quê? O temor. O processo de obediência. Você começa a obedecer a Deus, não por ter medo, o temor não é ter medo, é honrar a Deus, é amar a Deus através da obediência. E isso gera a frutificação do Espírito Santo. Então, você obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, você começa o quê? A produzir fruto do Espírito Santo de Deus, que é primordial para qualquer pessoa. Quem conhece a Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, produz o seu fruto do Espírito. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não produz fruto nenhum, ele produz obra da carne. Por quê? O fruto é do Espírito. Não me fala, fruto do Espírito, não é seu, nem meu. Se não é meu e não é seu,
Então a gente não vai produzir nada. Sabe o que a gente vai produzir? Obra da carne. A gente é especialista em produzir obra da carne. Por quê? Nós temos a mortificação da carne em nós, por causa do pecado herdado, pecado adâmico. Mas nós não vivemos mais na carne. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vamos já ver. Não andamos mais na carne, andamos no Espírito, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Mas, claro, nós fortalecemos o nosso Espírito através da palavra de Deus, da oração. Aí, quando nós estamos fortalecidos, o Espírito Santo de Deus fortalecido no nosso Espírito, a gente começa a produzir fruto do Espírito. Então, essa obediência gera isso. Por quê? A obediência gera o espaço para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Ele é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a frutificação do Espírito naturalmente. Então, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo como eu sou santo. Precisamos viver em santidade, em obediência, em temor ao Senhor. Aí daí, mas o fruto do Espírito produzimos o quê? Amor, paz, alegria, que é o gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São os 9 gomos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é esses 9 gomos. Tá? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, e termina, contra essas coisas não há lei que se levante. Louvado seja Deus. Então, nós ainda como edifícios bem ajustados, alcance da medida completa de Cristo. Então, quando nós estamos firmados em Cristo, alicerçados na rocha, fiéis ao Senhor, abandonando o pecado, agora vivemos uma vida de frutificação em Cristo. Quando a gente começa a frutificar, a ter uma vida harmoniosa, ajustada, alinhada com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, com a palavra de Deus, logo a gente consegue o quê? Alcança a estatura de varão perfeito. Alcança a medida completa de Cristo. Então, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Efésios capítulo 4, versículo 12 ao versículo 15, buscando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, a uma única fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados, engodados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Texto lindo da gente alimentar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tá? E aí eu vou dizer para vocês, essa perfeição, nós só vamos ter, sabe quanto? No processo de glorificação. Onde nós vamos nos encontrar com o Senhor e sermos como Ele. Iremos deixar esse corpo corruptível e nos revertir de incorruptibilidade, como diz lá em Tessalonicenses capítulo 1, Tessalonicenses capítulo 4, e lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? É nesse momento. Mas enquanto nós estivermos aqui vivendo, estaremos no processo de santificação, né? A procura, né? A alcance, né? dessa medida completa de sermos iguais a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí o tópico 2 já, né? Templo santo no Senhor, tá? Tópico 1, mas é tópico 2. Templo santo no Senhor, né? Do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, tem um termo grego ali chamado naon, que é relacionado a templo. Esse templo está relacionado ao templo físico, né? As estruturas externas do templo, né? O santo lugar,
né, o pátio dos gentios, né, aquela estrutura, mas está relacionado diretamente ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. Então, quer dizer exatamente o recinto interior, onde caracterizava a presença de Deus. Quem que entrava na liturgia antiga? Quem entrava o sumo sacerdote, só ele que entrava. Depois de santificar a si mesmo e santificar o povo. Ele entrava e fazia oferta ao Senhor, né, e intercedia pelo povo. No nosso modelo, não mais é assim. Quando Jesus morreu na cruz, rasgou o véu de alto a baixo, agora nós temos livre acesso a Deus. Louvado seja Deus. Então, templo santo no Senhor, como esse texto está falando, é o templo santíssimo lugar, né? Que é o que caracteriza a presença de Deus. Então, nas nossas vidas, como templo, como santíssimo lugar, Deus habita em nós. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que eu sou templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já vimos esse texto antes, né? Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito. Refere-se ao crente como templo santo, como templo cheio de Deus. Só é santo por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus habita. Se ele sair, deixou de ser santo. Viu? Louvado seja Deus. Separados dos pecados. Né? Então, o templo é santíssimo, além disso, refere ao crente como templo santo, ele precisa também ser separado do pecado. Tá? Onde tem pecado, irmãos, não tem Deus. Onde tem Deus, não tem pecado. Não se mistura. Tá? Separados do pecado. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O outro texto, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, versículo 16, já lemos, mas vamos fazer uma outra leitura, está aqui. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o pecado não tem mais nada a ver conosco, porque agora nós temos uma vida de santidade, separados do pecado. Louvado seja Deus. Então, livre acesso a Deus, à presença do Pai. Então, separados do pecado, agora nós temos livre acesso a Deus, acesso a Deus, à presença do Pai. Então, nós temos livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 14, versículo 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas nada pecou. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajustados em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje nós temos livre acesso a Deus, como templo do Espírito Santo do Senhor, como a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, chegamos com ousadia, com segurança, com firmeza diante do trono da graça, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é o nosso ajudador, nosso advogado fiel. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também, juntamente, sois edifícios, edificados para a morada de Deus em Espírito e no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Morada do Altíssimo, né? Tem outro tópico, não é o primeiro, mas o tópico é a morada do Altíssimo, tá? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Nós somos morada de Deus, morada do Altíssimo Deus dentro de nós. E em Espírito, através do Espírito Santo. Então, Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Como diz Atos capítulo 17, 24, já vimos isso também em outro texto, no texto de Salomão. O que Deus fez, o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Deus reside em cada cristão, seja judeu, seja gentil, Deus habita dentro de nós. Esse é a grande graça com que Deus amou.
salvou tantos da promessa, como nós que não éramos da promessa. Uniu através da reconciliação. Então, com Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus, nos reconciliou com os nossos irmãos, fazendo uma igreja só, um povo só, e agora ainda mais habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Deus faz morada em nós, desde que não tenha pecado, desde que nós nos alicercemos em Cristo, desde que nós lançamos o fundamento correto das nossas vidas, que é o estudo, a meditação, o alimento da palavra diária e da oração, do diálogo com o Senhor, da amizade, da intimidade com o nosso Deus. Tá? Então, isso é importantíssimo para nós sermos edificados para a morada de Deus, para que Deus habite em nós de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do tópico 3, edificados para a morada de Deus. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Louvado seja Deus. Como conclusão, nós temos a comparação da igreja como edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Né? A pedra angular que o próprio Cristo não pôde ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Então, está lançado a pedra angular, Jesus Cristo, o fundamento, a doutrina, a palavra de Deus, as escrituras, apresentadas a todos os homens através dos apóstolos e dos profetas. E hoje, através da tua vida, que anuncia a palavra da verdade àqueles que precisam escutar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para toda a eternidade. Só tenho a agradecer a você que nos honrou com a sua atenção, com o acompanhamento dessa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos a sua participação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém.